Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia estamos aqui para o nosso devocional da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar o pessoal entrar aí. Meu nome é Gabriela, hoje uma voz diferente aqui, fazendo devocional com vocês. E quero muito que todos estejam aqui atentos à palavra de hoje, porque vai ser forte, viu? Vai ser bom. Creio que Deus vai falar muito aqui hoje, essa manhã. E vamos aguardar o pessoal entrar, né? Quero dar bom dia aqui para o pastor Raí, pastora Selma. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também hoje, fazendo esse devocional com vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje a gente vai falar de Lucas 15, tá? Lucas capítulo 15, que fala das 3 parábolas. Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Então, já abram suas Bíblias, capítulo 15 do livro de Lucas, beleza? Então, vamos começar aqui. Antes, vamos orar, né? Vamos lá. Senhor Deus Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor, de devocional, que o Senhor se manifeste aqui, Senhor, que o Senhor fale em nossos corações, Paizinho. Que o Senhor dê um bom dia para cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo esse devocional. Que em nome de Jesus o dia deles sejam prósperos, abençoados e que todos venham sentir a Tua presença, Senhor, já pela manhã, por esse devocional aqui, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou encorajar vocês para depois do devocional, vocês lerem com atenção o capítulo 15 inteiro, tá? Da ovelha perdida, da parábola da moeda perdida e do filho perdido, tá bom? Leiam tudo com calma, né? Para vocês poderem entender direitinho tudo que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá? Então, a história, basicamente, né? Ela termina num suspense. Ela termina num suspense porque, se a gente analisar aqui cada palavra, né? Ó, primeiro na ovelha perdida ele começa com então. Então dá um ar de continuidade, né? Aqui também, ó, na parábola da moeda perdida, ele começa com ou. Ou também dá uma questão, um ar de que tem algo a mais aí, né? Que tá continuando. E aqui também no filho perdido Jesus começa dizendo continuou. Então, a parábola basicamente, ela tem um contexto aí que ela não termina, né? Ela não termina e vocês vão entender no final exatamente por quê. Ela se repete, na verdade, né? Ela se repete. Então, a gente vai entender isso com mais calma. Se a gente analisar, né, o texto profundamente, a gente vai perceber que o filho perdido aqui, né, a partir do versículo 11, que Jesus diz aqui, Jesus continuou. O filho perdido, ele estava perdido aonde? Ele estava perdido fora de casa e ele sabia que estava perdido, né? Ele pediu para que o pai, aqui ó, pai, quero a minha parte da herança, porque ele queria se desbravar pelo mundo, né? Opa, dei uma tremida aqui, mas voltou. Então ele queria se desbravar pelo mundo, né? Viver o que o mundo tinha para oferecer a ele, enfim. Então ele sabia que ele estava perdido. Ele estava perdido aonde? Ele estava perdido fora de casa, certo? Ele foi para o mundo, ele foi para a rua, né? Para viver o que ele queria. Aqui, na parábola da moeda perdida, ela estava perdida onde? Ela estava perdida dentro de casa. A moeda estava perdida dentro de casa e ela não sabia que estava perdida. Correto? Ela não sabia que estava perdida. Não tem como a moeda saber que estava perdida, certo? Então, é isso. Aqui, na parte da ovelha perdida, a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida e estava perdida fora de casa, tá? Então, o contexto, né, dessas 3 parábolas, ela vai estar no capítulo 15, no versículo 1 e 2, tá? Aqui, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, vocês vão entender esse contexto aqui já já. A gente vai explicar isso aqui de forma mais profunda, viu? Então, a gente vai entender porque o contexto está aqui, nesse versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15 do livro de Lucas, beleza? Então, como eu já disse para vocês, né? As 3 parábolas, né? Elas dão um ar de continuidade, elas se repetem, né? Aqui, ó, então, ou e continuou.
Beleza? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Jesus, então, ele foi para a porta, né? Basicamente, aqui, ó. Os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, basicamente, ele foi até a porta e falou algo assim, ó, deixa eu contar algo para vocês aqui. E ele começou a falar, né, das 3 parábolas. Da ovelha perdida, da parábola e do filho perdido. Como eu já disse, né, o filho perdido sabia que estava perdido e estava perdido fora de casa. A moeda não sabia que estava perdida e estava perdida dentro de casa. E a ovelha sabia que estava perdida e estava fora de casa. Então, para vocês entenderem, né, o motivo de cada um, né, de estar perdido, enfim, isso que eu acabei de explicar aqui, seria bom que vocês lessem, se aprofundassem em cada parte das parábolas, tá bom? Então, eu encorajo vocês a lerem. No versículo 12, diz aqui assim, ó, Pai, quero a minha parte da herança. Isso daqui, o filho mais novo, ele estava basicamente decretando a morte do pai. Ele estava desejando que o pai morresse, porque a gente só tem uma herança, né, quando há uma morte, né, do nosso pai. Então, ele basicamente estava pedindo para que o pai morresse. E o filho mais velho, ele meio que compactuou com isso. Ele não se opôs a essa ideia do irmão mais novo, né? E os dois receberiam a herança. Então, o filho mais velho, ele compactuou com isso, quando ele não disse nada, né? Quem cala, consente, né? Então, ele compactuou com essa ideia do irmão mais novo de como se matasse o pai, né? Por conta da herança que eles estavam querendo. E um falava que, na verdade, assim, um falava, né? Um declarava que tinha problema com o pai, né? Quando o filho mais novo pede para sair de casa, pede a parte da herança dele e vai, né, desbravar o mundo, enfim, e viver tudo que ele viveu, né, de terrível aqui, como comer a comida dos porcos, enfim. Quando ele declara, então, né, que ele tem um problema com o pai e ele quer sair de casa. E o outro filho mais novo, o mais velho, na verdade, ele fingia não ter problema com o pai, né? Ele basicamente ele escondia isso, né? Ele não colocava isso em palavras, ele só vivia isso dentro dele. Então ele tinha problema com o pai, só que ele fingia não ter. A diferença entre os dois é que o filho mais novo, ele era sincero com os seus sentimentos, tá? E o outro filho mais velho era um hipócrita com os seus sentimentos. Por quê? Não tô falando aqui que o que ele fez foi certo, tá bom, meus irmãos? Quero deixar isso bem claro. Não tô dizendo que o que o filho mais novo fez foi certo. O que eu tô querendo dizer é que ele não assumia os seus sentimentos, entendeu? O filho mais velho, ele não assumia os seus sentimentos. Ele não realmente dizia assim, ó, eu tô com problema com isso aqui e eu quero fazer isso aqui, entendeu? Ele simplesmente se calava e vivia conforme ele queria, entende? Então, ele era um verdadeiro hipócrita, né? O filho mais velho. E Deus, ele se ofende menos com a sinceridade de um pecador, tá? Ele se ofendeu menos com a sinceridade do filho mais novo que queria ir embora do que ele com a hipocrisia, né, do filho mais velho, que é o filho santo, no caso, assim, entre aspas, né? Que aos nossos olhos era o filho santo, né? Porque estava em casa com o pai, enfim, trabalhava com o pai. Então, aos nossos olhos, ele era o santo, né? Então, Deus, ele literalmente, ele se ofende menos com a sinceridade de um pecador, como o filho mais novo, do que a hipocrisia de um santo. Amém? E quando o mais novo, né, ele volta para casa, aqui, ó, quando ele volta para casa, o filho mais velho ele não aceita. Diz isso aqui no versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Aqui no versículo 30 diz, mas quando ele volta para casa, né, esse seu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, você mata o novilho mais gordo e dá para ele, né, como para festejar a volta dele. Então, ele está aqui claramente mostrando a ira dele com relação à volta do irmão mais novo. E quem realmente é santo, meus irmãos, ele se alegra, né? Ele se alegra quando vê alguém voltando para casa, ainda mais quando é alguém que é parte da família dele. Ele se alegra com a volta do irmão. Deveria se alegrar, né? Mas no caso aqui ele ficou irado. Vocês conseguem entender? Ele ficou aqui irado com a volta do irmão. E isso mostrou, né, através dessa atitude dele, mostrou o quão hipócrita ele era, né? Porque ele estava perdido, sim. Ele estava perdido
dentro de casa, só que ele não sabia que estava perdido. O filho mais novo, ele sabia que estava perdido, e ele estava perdido fora de casa. Então, às vezes a gente olha muito pro mundo, né? Ah, fulano tá perdido, fulano se desviou, não sei o quê. Mas e você? Olha para dentro de você e observa. Você tá dentro da casa do Pai, você está servindo a obra, mas você realmente está com o seu coração voltado para desejar vidas, desejar as almas que estão perdidas para que elas voltem para a casa do Pai? Ou você é hipócrita e tá aí trabalhando, dizendo que você é o cristão e tá na igreja e vai todo domingo e serve, mas você tá pecando, escondendo seus pecados e não assume, né? Não confessa os seus pecados e não se arrepende. Então, isso também é algo de quem está perdido, tá? Mas está perdido dentro de casa, dentro da igreja. Então, esse devocional da manhã é muito também uma autoavaliação, né? Vamos se autoavaliar, certo, meus irmãos? Então, ele fica na porta, né, reclamando. Não vou entrar porque ele voltou e você tá dando tudo de melhor pra ele. E eu que tô aqui, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Então ele não reconhecia isso daqui também. Ele sempre esteve com o Pai e tudo estava de melhor para ele. A graça, a misericórdia do Pai, o favor do Pai, o amor e o carinho do Pai estava de favor a ele. Mas ele não reconhecia isso. E ele não desejava que seu irmão vivesse isso também, entende? Então, a parábola... Por que a parábola ela não tem um final, né? Porque ela basicamente, meus irmãos, se vocês repararem, ela se repete com o versículo 2, ó. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come de melhor com eles. Então, é basicamente o filho mais velho dizendo, né? Por que você está recebendo esse pecador e comendo o que há de melhor com ele, né? Então é basicamente como se o filho mais velho realmente estivesse dizendo isso, assim como os fariseus estavam dizendo aqui na porta com Jesus. E aí Jesus vai e começa a parábola contando para eles. Então, meus queridos, eu preciso contar algo para vocês. E aí ele vai e fala, dá o exemplo da ovelha perdida, que está perdida fora de casa e que sabia que estava perdida. Diz da parábola da moeda perdida, que estava perdida dentro de casa e não sabia que estava perdida, e dá a parábola aqui de, na verdade, 2 filhos que estavam perdidos. Só que um estava perdido fora de casa e sabia que estava perdido, e o outro estava perdido dentro de casa e não sabia que estava perdido. Então, essa parábola ela se repete por conta disso, porque é como se os fariseus estivessem aqui, ó, no lugar do filho mais velho. Você tá comendo e se esbanjando, né, do melhor, dando novilho mais gordo para o seu filho que está perdido, né? Então, aí Jesus chega na porta, né, e diz, ei, vocês vão ficar reclamando ou vocês vão entrar para comer comigo e para se alegrar comigo? Né? Jesus falando aqui basicamente isso com os fariseus, quando começa a contar as 3 parábolas. E aqui no final também é como se o pai, né, estivesse dizendo a mesma coisa para o filho mais velho. E aí, você vai entrar comigo e se alegrar com a volta do seu irmão? Ou você vai ficar aí na porta reclamando? Então, a moral da história, né, meus queridos, é que perdido dentro ou perdido fora de casa, Deus, ele tá à sua procura. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Deus, ele quer se ajuntar contigo. E realmente, apesar de sermos pecadores, né, Deus, ele quer nos incluir na sociedade, na família celestial com o Pai. Amém? E aqui os fariseus claramente não estavam querendo isso, que os pecadores e os publicanos se envolvessem e estivessem na sociedade, né? E Jesus, ele quebrava totalmente essa questão. Jesus, ele realmente queria, né, envolver e fazer com que os publicanos e pecadores fizessem parte dele, da vida dele, entende? Então, essa parábola também mostra, né, sobre um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que quer fazer parte, né, ter os filhos com ele. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, né, que o Espírito Santo tenha tocado vocês e que vocês, nós, né, nos busquem nos avaliar sobre essa questão, né, de estarmos perdidos dentro ou fora de casa. E que a gente realmente venha fazer parte, sabe, de uma família celestial que anseia pelas vidas que estão perdidas, dos publicanos e pecadores que estão perdidos. E que a gente não fique na porta reclamando, ele tá comendo com publicanos e pecadores, né? Olha só,
vai envolver ele na sociedade, enfim, não, mas que a gente venha viver as causas de Deus, a gente venha queimar as causas de Deus ao ponto de chorar, realmente queimar, que o nosso coração queime pelas vidas, né, que estão lá fora, e a gente venha fazer algo, né, orar, enfim, evangelizar para que nossos irmãos voltem, e para nós mesmos, né, que a gente às vezes acha que por estar servindo muito, somos muito cristãos, né? E não é por aí. A nossa vida tem que ser baseada no secreto com o Pai, numa vida íntima com Deus e queimando pelas causas de Deus. Então, que a gente venha fazer parte, né, dessa família celestial e entender o Pai amoroso que nós temos e ansiar que os nossos irmãos voltem a viver, né, em família, em união com a gente. Amém? Amém? Encorajo vocês a lerem, tá bom? Capítulo 15 inteiro, tá? Amém? E se for necessário que o Espírito Santo tocar vocês reassistam essa live que vai ficar gravada, tá bom? E é isso, meus irmãos. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia e Deus abençoe.